Fala, Rick. Boa tarde. Valeu, Caio Sobral, Rick, Cancún. Uau, Ana Piel. Tudo bem com vocês? Vamos começar, só um segundinho. Fortaleza, valeu, Vila Velha, Espírito Santo. Boa tarde, Tatiana, tudo bem com vocês? Vamos começar, 30 segundinhos pra gente começar. Let's go! Valeu, Gladson, da SSA. Oi, G. Balvin. Fala, Felipe, boa tarde. Érica, boa tarde. Curitiba, legal. Johnny People, galera de João Pessoa aí. TT Lima, Maceió, valeu. Valeu, galera. Olha esse solo, olha esse solo. Olha esse solo. Ó, esse agudo, esse agudo, esse agudo. Ó, agudo. Ó. Puta merda, o cara manda muito. Vamos começar? Galera, como é que vocês estão? Beleza? Eita, meu cabelo tá feio, calma aí. E aí? Deixa eu baixar o som aqui. Foi! E aí, galera, tudo bem com vocês? Beleza pura, tudo bem? Boa tarde. Eu sei que não é um melhor horário, né, para transmissão, mas estou de recesso esses dias, durante essa semana aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Pernambuco. Boa tarde, Matos, Primatos. Quem tá tocando, Tatiana? Bom, essa música chama-se Wine and Light. Luz de... Não, Wine and Light. Wine and Light significa... O que é Wine and Light? Vinho, sei lá. Enfim, a música é de um saxofonista chamado Grover Washington Jr., mas está sendo tocado por Gerald Albright. Conseguiu anotar, não? Grover Washington Jr., procura lá, Grover Washington Jr. Beleza? Boa tarde, boa tarde. Galera, perder muito tempo não. Saudadinha do professor? Quem tá com saudadinha aí do professor? Quem tá com saudadinha? Quem quer ouvir autoajuda aí? Autoajuda, quem quer? Hein? Ah, tá sem volume? Como assim sem volume? Não, tá com volume. Vocês estão me ouvindo? Alguém falou que tá sem volume. Eu acho que tá bom. Estão ouvindo ou não? Galera, beleza. Pessoal, olha só. Nós vamos falar hoje de um livro que eu acabei de ler, de um americano neurocientista, não tem nada de autoajuda, tá? É de um neurocientista chamado Daniel Levitin. Eu acho que é assim que é a pronúncia do nome dele. Daniel Levitin, beleza? O nome do livro, cara, eu li em inglês, porque eu gosto de ler em inglês algumas coisas para treinar. O nome do livro em inglês é The Organized Mind. Mas em português o título é A Mente Organizada e tem um subtítulo, Como Pensar Claramente na Era de Sobrecarga de Informação. Editora Informativa. Como Pensar Claramente na Era de Sobrecarga da Informação. Editora Objetiva. Mas se você botar no Google aí The Organized Mind ou A Mente Organizada, você vai achar. Beleza? E pode ser até que tenha o audiobook lá no YouTube também. Tá? Então, o que eu vou falar aqui é uma parada que tem base científica, o cara é um neurocientista, então ele estudou, fez uma pesquisa e etc. Escreveu um livro sobre a questão da concentração e principalmente como várias coisas, né? Eu fisguei aqui o que tem mais a ver, o que pode ser mais aplicável pra gente, né? Ou seja, para concursos, esse tipo de coisa, tá? Legal? Então, algumas coisas aqui são coisas que eu já sabia, o que você provavelmente já sabe, mas ele traz uma base científica. Então são coisas que muitas vezes a gente já sabe,
Quem que tá aparecendo? Eu só estou aparecendo a metade? Melhorou? Então, são coisas que geralmente a gente já sabe, mas aqui tem uma base científica e ele dá algumas explicações que pode... Como assim, tira o teclado? Ah, melhorou assim? Então é isso. Então, assim, ele traz algumas bases científicas para coisas que a gente já muitas vezes sabia. Então, é muito legal a gente relembrar essas coisas e ter uma ideia de como os neurocientistas encaram isso, beleza? Então aqui não tem nada de autoajuda, ok? Não tem nada de autoajuda, não tem nenhum tipo de mensagenzinha de pensamento positivo, não é nada disso, tá? Aqui realmente são técnicas e dicas que você pode aplicar legal aí no seu estudo, beleza? Beleza pura? Tranquilo? Posso começar? Não? Posso começar? Vai ser rapidinho. Baile de favela, o que é isso? Não tem nada a ver com PNL não, viu, Pri? Tem nada a ver com PNL não. Programação neurolinguística, não tem nada a ver. Tá? Bom, olha só. Se a programação neurolinguística se apodera de alguma coisa aqui, tudo bem, mas não é. O cara não é um neurolinguista não, tá? O cara é um neurocientista. Tá? Ele é um psicólogo formado em... e ele tem, parece que mestrado, doutorado, não sei, em neurociência, né? E ele escreveu esse livro que se chama A Mente Organizada. Legal? Bom, primeiro tópico aí. Ok? Primeiro tópico aí. Eu vou falar 7 tópicos. Na verdade eu vou falar 8, porque um vai ser por minha conta, tá bom? Um vai ser por minha conta. Então, anotem aí o primeiro tópico, por favor. Por minha conta, então, 8 tópicos. O 8º é por minha conta. Então, primeiro tópico aí. Primeira ideia importante do livro dele, tá? A primeira ideia do livro importante dele. Muitas pessoas ensinam e dizem que o ser humano ele é multitarefa, o que ele chama de multitask, né? Que a gente é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que a gente é capaz de, por exemplo, ouvir uma música e estudar, que a gente é capaz de fazer essas duas coisas, por exemplo, prestando atenção nessas duas coisas. E a experiência que ele apresenta no livro, a pesquisa que ele apresenta no livro e a teoria que ele apresenta é de que o ser humano não é capaz de fazer isso, ok? O ser humano ele não é multitarefa. O que acontece no cérebro é que o cérebro consegue mudar rapidamente de uma tarefa a outra sem que conscientemente a gente perceba isso. Então, por exemplo, você pode estar lendo um livro e sua mãe vem falar com você, você continua lendo o livro e responde alguma coisa para sua mãe. Mesmo que ele diz que o cérebro ele é muito bom em criar ilusões na gente. Então, a gente tem a ilusão de que a gente está conseguindo fazer as coisas ao mesmo tempo, mas a verdade é que a gente não consegue fazer. Tá? Então, a gente não é multitarefa. Então, essa é a primeira ideia do livro, a grande ideia do livro se baseia nisso, que nós não somos multitarefas, que a gente que o cérebro humano ele muda de modos, vamos dizer, de atenção a todo momento. Legal? Então, o primeiro tópico, nós não somos multitarefas. Ele até dá exemplo de profissões e ele diz que essa qualidade ela não é necessária, na verdade. A gente dá muito valor a isso, mas não é necessária. Ele dá exemplo de algumas profissões que o sujeito dá a impressão de que ele precisa realmente ser multitarefa, mas o cérebro ele é tão ágil que ele consegue fazer essas várias tarefas em frações de segundos e nos dá a ilusão de que a gente está fazendo ao mesmo tempo. Ele dá o exemplo do controlador de voo, né? O controlador de voo que ele tem que dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo e se ele errar, o resultado do erro dele pode ser catastrófico, né? Então, o que acontece na verdade é que essas pessoas não são multitarefas. É porque ele consegue fazer várias coisas automaticamente e o cérebro ele dá conta dessas atividades, mas ele muda várias vezes de atenção, de foco, mesmo que milésimos de segundo. Então, nós não somos multitarefas. Mas, professor, qual é a importância disso? E a importância disso é que ele explica um segundo ponto importante. Então, todo o livro dele é baseado nessas duas ideias, que nós não somos multitarefas e que o cérebro ele funciona em 2 modos. Tá? Me pareceu muito com um livro
que eu li recentemente, vai me fugir agora o nome do livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Parece muito a ideia que ele dá aqui, me parece muito, ele até cita esse autor, né? Então ele diz assim, que basicamente nós funcionamos de dois modos. Um modo de concentração positiva, que ele chama modo positivo, e o modo negativo, que é o modo de divagação. Então, nesse modo que eu estou agora, eu estou no modo, por exemplo, de concentração. Eu tenho que estar concentrado para passar a informação que eu tenho que dar para vocês. Mas de vez em quando eu olho no meu papel e em milésimos de segundo eu preciso colher a informação que está no meu papel para passar de maneira organizada para vocês. Ele diz que o cérebro ele faz essa transição de maneira muito rápida. E ele está no modo positivo, de concentração para cá, e em milésimo de segundo ele muda a concentração para o papel, e em milésimo de segundo ele volta a concentração aqui para o vídeo. Então, esse é o modo concentração. A gente consegue se concentrar em várias coisas sequencialmente, não ao mesmo tempo. Então a gente consegue, por exemplo, alguém diz, não entendi. Tá, vamos lá. Então eu tô aqui concentrado em falar e transmitir a ideia que eu estou falando, beleza? Mas eu preciso checar a minha informação que está aqui, tudo bem? Então eu estou aqui concentrado no que eu preciso falar agora. Só que eu preciso lançar meu olho para as minhas anotações que estão aqui, ó. Estão vendo minhas anotações? Beleza. A impressão que eu tenho é que enquanto eu olho a minha anotação, eu não perdi a atenção no vídeo, que minha atenção está totalmente virada para o vídeo. Na verdade, o que o cérebro está fazendo é uma tarefa sequencial, ou seja, primeiro eu tenho a atenção no vídeo, depois eu mudo a minha atenção para o papel e volto a minha atenção para o vídeo numa fração de segundo. Ou seja, o cérebro humano ele não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, mas ele consegue fazer as duas coisas sequencialmente, atividade cerebral, não física. Então ele consegue fazer essa atividade sequencialmente. Então ele consegue, por exemplo, manter a atenção aqui, o foco total aqui no vídeo, e ao mesmo tempo ele consegue, de forma sequencial, não ao mesmo tempo, buscar a informação que está no papel. Bom, mas isso é quase que óbvio, né? Mas ele só está explicando que essa atenção é uma atenção sequencial, beleza? Ela não é atenção ao mesmo tempo. É claro que funções automáticas que o cérebro consegue fazer automaticamente, você vai fazer ao mesmo tempo. Mas você nunca vai conseguir focar as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você consegue andar e mastigar chiclete. Você consegue fazer essas duas coisas, são coisas que você faz automaticamente. Mas você, por exemplo, não consegue fazer duas atividades intelectuais ao mesmo tempo. Tudo bem? Você não consegue fazer duas atividades intelectuais ao mesmo tempo. As atividades intelectuais do cérebro, elas são sequenciais. Você não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Um segundo modo, então o primeiro modo é o modo de atenção. Esse modo de atenção ele é sequencial. Eu consigo prestar atenção em várias coisas de forma sequencial. Se eu estou dando aula aqui e minha mulher me chama, mesmo que eu continue falando aqui, eu posso fazer assim com ela, com a mão, mas em milésimos de segundo eu estou tirando a minha atenção do vídeo e mudando minha atenção para minha esposa. Então é isso. Bom, o segundo modo é o modo de divagação. Esse modo de divagação ele é muito importante. Por quê? Porque é aquele modo em que você não está se concentrando especificamente em alguma coisa, mas a sua mente está aleatoriamente pulando em várias concentrações, em várias ideias e várias coisas que passam na sua cabeça. Por exemplo, quando você está assistindo televisão, você não está se esforçando para prestar atenção em nada. Então você está lendo um livro, você está conversando com uma pessoa, ou seja, você não está se esforçando em se concentrar em nada. O cérebro consegue fazer isso, e isso é muito bom para o cérebro. Você vai perceber, por exemplo, que quando você está no modo divagação, você está pensando na vida, por exemplo, e você consegue pensar em várias coisas, você não está controlando o que você quer fazer. Isso é muito bom, que ele chama esse modo divagação, porque nesse momento o cérebro, na verdade, ele está descansando. Então você consegue ficar muito pouco tempo no seu modo positivo de concentração. Por exemplo, lendo um livro em que você está buscando uma informação do livro. Você pode estar lendo o livro realmente para passar o tempo, só passando o olho ali enquanto você conversa com uma pessoa e etc e tal. Ele disse que isso é muito importante, esse chamado modo divagação, porque é nesse modo que você tem os insights, por exemplo, que você tem as ideias, que você tem a solução para os problemas. Ele dá até um exemplo.
Muitas vezes você está concentrado em resolver um problema. Então você está no modo positivo, você está usando a sua energia para resolver um problema. E aquele problema, para aquele problema você não consegue uma solução. Mas depois você está dirigindo o carro, por exemplo, ouvindo música e dirigindo o carro. Então você está no modo divagação. Tudo bem? Ou seja, você não está se esforçando, você está no modo do piloto automático. O modo divagação é o modo do piloto automático. E aí, pum, surge a conexão, aquela resposta, aquela ideia, aquela solução que você procurava. Por quê? Porque o cérebro ele consegue fazer, no modo divagação, no modo de piloto automático, várias ligações mentais inesperadas. E muitas vezes essa ligação que estava no seu subconsciente, ela é feita sem que você perceba. Então, esse modo de divagação é muito importante. Bom, o que nos importa aqui? O que nos importa é que a gente saia do piloto automático, porque no estudo a gente não consegue estudar no piloto automático. A gente precisa da concentração esforçada. A gente precisa do que ele chama da concentração positiva, ou seja, a gente precisa se esforçar para ler um capítulo, para conseguir extrair uma ideia. Daí ele dá algumas dicas, algumas ideias de como você melhorar essa atenção concentrada. Então, repetindo aqui, ele entende que o ser humano ele não consegue prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Intelectualmente, ele precisa se esforçar para conseguir se concentrar em uma coisa só. Mas intelectualmente também existem dois modos. Esse modo de atenção forçada, atenção concentrada, ou seja, que você se esforça para atingir a concentração. E existe o modo do piloto automático, que é o modo de divagação, que você está dirigindo, por exemplo, escutando música. As duas funções, as duas atividades, elas são importantes, mas a primeira é extremamente cansativa e o ser humano não consegue fazer por muito tempo. É possível que você consiga fazer, por exemplo, quando você... ele dá até um exemplo assim, imagina que você está numa situação de estresse muito grande, em que você precisa achar uma solução, por exemplo, durante uma tragédia, ou uma atividade que exige, por exemplo, um trabalho de muitas e muitas e muitas horas. Eventualmente o ser humano vai fazer isso. Então rompeu a barragem lá em Mariana, então todos os engenheiros estão concentrados em resolver aquele problema, isso por muitas e muitas horas, eventualmente você vai conseguir fazer. Mas não como uma rotina da sua vida, você não vai conseguir estabelecer isso para uma rotina da sua vida. Então, ele dá ideias muito simples e muito práticas de como você manter essa concentração forçada, ou seja, aquela que não está no modo automático. Ficou claro até aqui, pessoal? Foi confuso isso que eu expliquei ou deu para entender? Basicamente isso. Existe a atenção que ela é concentrada e existe o piloto automático. Você consegue caminhar e mastigar chiclete no piloto automático, mas você não consegue pensar intelectualmente em alguma coisa no modo automático. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Sim ou não? Legal. Então, olha só. A primeira ideia que ele dá, e me pareceu assim, muito lugar comum, muito óbvio o que ele falou, mas é bom que ele fale isso como neurocientista, porque, sei lá, dá uma respeitabilidade maior, não é? Ele diz no livro dele que se você tirar descansos, por exemplo, pequenos descansos, vamos supor que você esteja estudando, e a cada 1 hora você descanse 50 minutos, ou a cada 45 ou 50 minutos você descanse 10 minutos. Ele falou que esse descanso que você faz, ele é tão importante que ele fez a seguinte comparação. Ele disse que existem estudos que confirmam que se você, por exemplo, fecha os olhos e descansa por 10 a 15 minutos, mesmo que você nem chegue a cochilar, mas se você cochilar, melhor. Mas se você faça, por exemplo, uma meditação, uma respiração, e fique naquele modo de piloto automático, deixando a mente correr solta durante 10 a 15 minutos com o olho fechado, ele disse que se equipara em relação ao descanso mental, não físico, descanso mental, a 1h30 de sono durante a noite. Então, por exemplo, ele diz que é melhor você descansar, dormir 10 a 15 minutos durante o dia, do que dormir 1h30 a mais de manhã, por exemplo. Então, eu quero aumentar minha produtividade, vou dormir mais. Ele disse que isso é errado. Você pode diminuir o seu sono e você pode colocar pequenos descansos durante o dia. Nem sempre isso é possível, porque para a gente descansar e dormir, a gente precisa de um local adequado. Mas muitas vezes só fechar os olhos e se concentrar, não se concentrar, mas deixar a mente devagar no piloto automático
fazendo exercício de respiração, andando no seu quarteirão, fazendo um polichinelo, fazendo um apoio, seja lá o que for, dando uma espreguiçada, não é? E deixando a mente um pouco livre. Ele fala que 15 minutos, o que ele diz no livro, né? Eu só estou repetindo o que ele diz no livro. Ele diz que 15 minutos se equiparam a 1h30 de sono durante a noite. Beleza? Então, é tão importante. Eu sempre disse isso e com certeza você sabe disso, que fazer pequenos estudos com pequenos intervalos é muito melhor do que você fazer longos estudos. Mas ele está dando uma informação científica de que se você faz isso, é melhor do que se você dormisse, por exemplo, durante 1h30 durante a noite. Então, se você faz a siesta, né, que, como os maiores chamam, ele diz que vai resetar o seu cérebro. Isso é muito importante. Legal? Então, essa é a ideia. Uma outra coisa que ele diz que ajuda muito a você ter uma atenção concentrada, ou seja, que você consiga sair do piloto automático por mais tempo e com maior qualidade, é que você separe no seu dia as horas produtivas. Então, que você tenha a clareza exata no seu dia, que hora que você vai ser produtivo e que hora que você não é. Por exemplo, pela manhã, como eu trabalho à tarde, agora eu estou de recesso, mas como eu trabalho à tarde, de 1 às 8, todas as manhãs eu quero que elas sejam intelectualmente produtivas. Então Lúcio Valente, coloco de manhã os livros que eu tenho que ler, os materiais que eu tenho que produzir, as coisas que eu tenho que corrigir dos alunos e por aí vai. Então eu deixo essas atividades intelectuais. Então eu já disse até para minha esposa, não conte comigo em relação a neném pela manhã, não sei que seja uma coisa urgente, como esses dias ela teve febre, tive que correr para o hospital de manhã com ela, mas essa coisa, é claro, né? Não estou falando disso. Estou falando assim, como rotina, eu gosto de vir aqui para o meu escritório e que ninguém me incomode. Legal? À tarde, eu tento desligar todas as minhas redes sociais e fico absolutamente concentrado no meu trabalho. Tento ficar concentrado no meu trabalho, nos problemas que eu tenho que resolver lá e tiro minha cabeça totalmente da minha atividade, dos livros que eu tenho que ler, do material que eu tenho que corrigir dos alunos, de material que eu tenho que produzir e etc e tal. Então, eu crio blocos de concentração durante o meu dia. E à noite, quando eu chego em casa, eu procuro fazer coisas que não me tomem a cabeça, assim. Eu entro no piloto automático, vou brincar com minha filha, converso com minha esposa, vou assistir televisão, assisto até novela às vezes. Por quê? Porque eu deixo o meu... eu puxo a descarga da minha mente e deixo a noite para ela ficar à toa. Às vezes faço exercício físico, esse tipo de coisa. Tá? Então, ele diz que isso é muito importante, que você separe blocos produtivos e não produtivos durante o seu dia, que você saiba exatamente quando eles são. Porque ele diz o seguinte... O que atrapalha muito essa concentração, essa concentração esforçada, essa concentração positiva, é você estar fazendo uma coisa e pensando que devia estar fazendo outra. E isso é verdade. Muitas vezes a gente está estudando achando que podia estar fazendo uma outra coisa. E ele diz que isso tem muito a ver com a gente separar e organizar o nosso dia. Então, um ponto muito importante do livro dele é no que diz respeito à organização. A organização do nosso dia, a organização das nossas tarefas durante o dia e durante a semana, ele afirma que isso ajuda demais na concentração. Só de você sentar e saber que você está fazendo aquilo no momento que você tem que fazer, isso já te ajuda bastante na organização da sua mente. Legal? Então, descansos, né? Descansos durante o dia. Segundo, separar blocos produtivos durante o seu dia. E organizar a sua vida. E ele fala assim, organizar... não tem tempo para ficar no piloto automático. Tem sim, cara. Organizar no sentido amplo. Então, por exemplo, o meu escritório está uma bagunça. Isso atrapalha a minha concentração. Então, hoje agora eu vou tirar uma hora ou duas para organizar o meu escritório aqui, que está uma bagunça. Né? Os livros, etc. Meu saxofone está ali, ó. Tá vendo? Eita, caiu. Foi mal. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como tá bagunçado meu escritório. Tem um colchão ali, que meu sobrinho tá dormindo aqui. Aí, ó, meu saxofone jogado, meus livros aqui, estão vendo? Ó, tudo desorganizado. Então, o que acontece? Ele disse que isso é uma organização na sua vida como um todo, da sua mente, da sua casa, do seu escritório, da sua vida como um todo, deixar que a energia flua aí durante o seu dia. Beleza? Então, é isso. Organização. Uma outra dica que ele dá é não ocupar a mente com coisas desimportantes. Me lembrou muito, quando ele falou isso, não ocupar a mente com coisas desimportantes, que ele chama de externalizar. Externalizar. Não ocupar as coisas, a mente com coisas desimportantes. Me lembrou muito o livro do Arthur Conan Doyle,
o livro Um Estudo em Scarlet, né? Um Estudo em Scarlet. Não sei se vocês já viram esse livro. Vocês já leram esse livro? Um Estudo em Scarlet, né? Nesse livro, eu acho que eu tenho até... então, quando o Holmes... esse livro aqui é um dos últimos que eu li. Chama Sr. Holmes. Sr. Holmes. Bom, Sr. Holmes. Então, olha só. Bom, legal. O que acontece, então? Holmes, quando ele vai investigar alguma coisa, a cabeça dele funciona numa atividade muito grande. E aí, durante uma passagem do livro, o Watson, né, que é o ajudante do Holmes, ele faz uma afirmação de que a Terra gira em torno do Sol. E Holmes fala assim: eu não sabia que a Terra girava em torno do Sol. E aí o Watson fala: Holmes, mas qualquer criança sabe que a Terra gira em torno do Sol. Você é Copérnico, todo mundo sabe e tal. Ele: eu não sabia, também eu vou tratar de esquecer. Porque essa informação não me serve de nada, não vai me ajudar a resolver nenhum problema da minha vida. Então, apesar de Sherlock Holmes ter levado isso a um extremo, vamos dizer, a ideia básica é utilizada por esse neurocientista, que ele diz o seguinte: a gente tem que externalizar algumas coisas que não precisam ocupar a nossa cabeça. Como assim externalizar? Externalizar. Ele dá o seguinte exemplo: a gente gasta muita energia, muita atenção, muito foco e muito da nossa atividade mental, por exemplo, tentando achar onde está a nossa chave, onde está a nossa carteira, que a gente tem que levar alguma coisa para o trabalho, porque se a gente não pode esquecer, e etc. e tudo. Então, ele diz assim: passe a anotar essas coisas. Tire da mente tudo que você pode anotar. Então, se você puder, no seu celular, no bloco de notas, ou algum lembrete, etc., tudo que você puder fazer para tirar da sua cabeça as coisas desimportantes, por exemplo, gastar energia procurando onde está a chave. Poxa, coloca a chave sempre no mesmo lugar. Eu tenho que me lembrar que amanhã eu tenho que levar um documento para o trabalho. Já coloque o documento na pasta que você vai levar para o trabalho, ou já desce e já deixa o documento dentro do seu carro. Entendeu? Então, não gaste energia com coisas desimportantes, né? Ele fala muito disso. Escreva, anote as coisas que você tem que... Uma coisa, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tinha que passar um dinheiro para minha professora de inglês ali. E aí eu sempre estava esquecendo, e aquilo me desgastava, chegava à noite, esqueci de passar o dinheiro, porque meu app aqui do banco não está funcionando, eu tenho que ir no caixa eletrônico fazer. Né? Então, o que eu fiz então? Para resolver isso e não esquecer no dia seguinte, que eu sempre esquecia, tinha tanta coisa e tal, eu coloquei um alarme no meu celular, e na hora que o alarme tocou, eu fui lá no caixa eletrônico e fiz a transferência. Então eu não fiquei pensando nisso. Eu sabia que tinha um horário que eu ia ter um descanso, coloquei o alarme naquele horário para me dar um lembrete que eu tinha que fazer a transferência. Fazia a transferência, fui lá e fiz a transferência. Então, é isso. Você limpar a sua mente de coisas desimportantes, para você se focar realmente nas coisas que você tem que se focar. Então, resumindo aqui para a gente finalizar. Primeira ideia: nós não somos multitarefas. O cérebro não consegue fazer concentradamente mais de uma tarefa ao mesmo tempo. O cérebro não consegue fazer concentradamente. Ele consegue em piloto automático fazer sequencialmente várias tarefas. Mas concentrado, você consegue concentrar em uma coisa e depois concentrar em outra. A cabeça funciona de forma sequencial. Ok? Legal? Não somos multitarefas. Segundo, os descansos são formas de resetar o cérebro. Então é melhor você fazer pequenos descansos durante o dia do que alongar a sua hora de sono durante a noite, segundo ele. Né? Nós temos dois tipos de concentração: a concentração em si e a divagação. Uma outra ideia que ele dá é de separar o dia em horas produtivas e em horas não produtivas. Você saber exatamente o que você vai fazer e o que não vai fazer. Ou seja, você ocupar o seu dia de forma organizada. Nossa, isso me lembra muito quando eu estava estudando para delegado. E na minha semana, toda sexta-noite eu ia tocar sax num bar, né? E sexta-feira à noite estava 18 horas, eu ficava o dia todo para estudar, mas dava 18 horas, eu ia para casa, tomava um banho, dormia,
porque à noite eu ia tocar sax até de manhã. E no outro dia, sábado de manhã, eu dormia a manhã toda e estudava sábado à tarde e sábado à noite. Então, assim, eu tinha na minha cabeça... Eu tinha na minha cabeça exatamente os momentos em que eu não devia me preocupar com nada, só tocar sax. Então isso é muito importante para você melhorar a sua concentração, beleza? Então espero que tenha ajudado. Essas são as ideias principais do livro. Realmente, algumas coisas aqui eu concordo, e com as coisas que eu concordo, que eu acho legal, eu extraí e trouxe para vocês. Principalmente essa organização mental, de você saber organizar o seu dia. É um esforço que a gente tem, porque a gente é preguiçoso para fazer isso, né? A gente não quer acordar de manhã ou pegar, por exemplo, um domingo à noite e organizar a nossa semana ou organizar o nosso dia. Dá preguiça. Mas se você não fizer, se você gastar 10, 15 minutinhos fazendo isso, a sua semana e o seu dia, os seus dias vão ganhar assim, muito em qualidade. Beleza? Então, tira a camisa. Ai, ai. Que esse pido, cara. Então, bloqueado. Então, é isso. Espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, trocar alguma ideia, vamos fazer isso agora, beleza? Ana Rita, obrigado. Vinícia. Amém, não é? Hoje eu não tô bravo, né? Hoje eu não xinguei, não falei nem um porra hoje, né? Hoje eu tô tranquilão. Olha o meu cabelo de... Professor, você... Ô, Mayara, tudo bem com você? Bom te rever. Obrigado, meu amor. Valeu, Jamile. Valeu. Eu que agradeço. Então, tá gostando das metas? Bacana. Pessoal, visite o meu site. Agora, lá no site você consegue comprar canecas e camisas. Vou ser delegado, tá? Eu não vi que ele estava enchendo o saco porque eu não vi que ele estava enchendo o saco porque eu estava na concentração positiva aqui. Boa tarde. Cara, como é que você estudando das 7 às 6 consegue ter um dia legal? Como assim? Estudando das 7 às 6? Professor, como fica a situação do concurso de delegado de Pernambuco em relação a ter que esperar o edital? Não adianta. Man, I've got it sometimes. Professor, boa, professor, como estamos juntos na meta. Valeu, Anderson, valeu. Site é o vouserdelegado.com.br. Como situações de casa que não são importantes? Situações de casa que não são importantes, como ignorar? Às vezes tem que sair de casa, não tem jeito, né? Tem que sair de casa. Então, se você quiser realmente se desligar das coisas de casa, tem que sair de casa. Se puder. Legal? Matheus. Valeu, Matheus. Pessoal, é isso então. Agradeço a participação de todos. Fiquem com Deus. Me acompanhem lá no Instagram, @vocêdelegado. Ok? @vocêdelegado. Divulguem aí esse trabalho, tá? Estou fazendo um esforço aí para que seja cada vez mais legal. Ok? Legal, pessoal? Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.